Frank Lange sabia que Dexter Morgan era o açougueiro de Bay Harbor, mas se manteve em silêncio. Eu sei quem você é. Os piores assassinos da história foram aqueles que achavam que os assassinatos eram justos. Mas não há justificativa real para matar. Não. Uma é, claro, para salvar uma vida inocente. Sei que eu não sou o primeiro a defender essa teoria, mas percebi um detalhe raramente comentado nas discussões e que costuma ficar de lado. O mais impressionante é que esse detalhe é justamente o principal argumento que reforça que Lange sabia do segredo obscuro de Dexter. Frank Lange chega na segunda temporada como agente especial do FBI, alguém que passou a carreira inteira caçando assassino em séries, montando perfis, estudando padrões de comportamento que a maioria dos policiais nunca consegue enxergar. A série quer esfregar na nossa cara que ele é o cara e que talvez ele era o agente que poderia prender o nosso protagonista. Quando ele assume o caso do açougueiro de Bay Harbor, ele já entra na sala sendo a pessoa mais preparada daquele departamento. A primeira coisa que chama a atenção em Lange é que ele observa mais do que fala. Enquanto o resto da equipe discute em voz alta, levanta teorias, tenta fechar o caso rápido para dar uma resposta à imprensa, Lange se mantém calado, anotando e ouvindo. Ele monta o perfil aos poucos, e o perfil que ele constrói não aponta para um psicopata desorganizado, daqueles que matam por impulso. Ele descreve alguém metódico, alguém limpo, alguém que segue um padrão rígido. O açougueiro é limpo, ordenado. E alguns diriam compulsivo. Lange percebe rápido que as vítimas do açougueiro não eram pessoas comuns, eram criminosos, assassinos que escaparam da justiça. Ou seja, o açougueiro não estava matando aleatoriamente, ele estava selecionando os seus alvos. E para selecionar esses alvos com tanta precisão, ele precisava de acesso à informação que uma pessoa comum jamais teria. Para saber quem são os criminosos que escaparam, quem foi solto por falta de provas, quem tem ficha mas continua livre, você precisa de acesso a registros policiais. Você precisa entender como a investigação funciona por dentro. Você precisa saber como não deixar rastro numa cena de crime, porque você conhece exatamente o que a perícia procura. Lange não era ingênuo. Ele sabia que esse tipo de conhecimento não vem de fora. Esse tipo de conhecimento vem de dentro do sistema. No episódio 7 da segunda temporada, enquanto todo mundo está discutindo, tentando interpretar as pistas de uma forma mais imediata, ele é o único que realmente parece estar atento. Ele não só está ouvindo o que está sendo dito, ele presta muita atenção no que está por trás daquilo que está acontecendo, naquele caos generalizado. O que sugere que ele está matando por mudanças sociais. Esse perfil é do computador. Ele quer promover... E dá para perceber o momento que ele tem esse insight. Presta atenção. É aí que ele junta as peças e entende que aquilo talvez não aponte para um criminoso comum, mas para alguém com algum tipo de ligação com a polícia. Alguém que entende como a investigação funciona. Nos fazendo correr atrás do próprio rabo. Sabem o que significa? Que ele pode ser um de nós? Esse detalhe é muito importante porque quando ele fala isso para os outros, alguém pergunta algo como você tem certeza? Só que a série não entrega a resposta. A cena simplesmente corta e nada mais é falado naquele episódio. A série mostra que Lange percebeu alguma coisa, mas não deixa completamente claro até onde esse pensamento dele foi. Agora, você já reparou em como Lange se comporta perto do Dexter? Tem gente que diz que essa teoria nasceu do absoluto nada, mas é só prestar atenção, assistir a série com os olhos abertos. Lange tratava Dexter de um jeito diferente. Ele se aproximava, puxava conversa, perguntava a opinião dele sobre o caso. Como vai o meu analista de sangue preferido? Um dos mais precisos especialistas forenses com quem tive o prazer de trabalhar. E aqui vale lembrar de um detalhe que parece pequeno, mas que dentro dessa teoria é bastante pertinente. Porque um dos maiores caçadores de serial killers do país escolheria justamente o analista de sangue para discutir a mente do açougueiro. Lange podia ter conversado com qualquer um, mas ele escolhia o Dexter, e não escolhia por acaso, sendo que havia muitos detetives competentes como o Doakes e o Batista, e até mesmo o Masuka, que, independente do jeito que ele é, ele também era da perícia. Então não é difícil interpretar que essas conversas funcionavam como um teste. Lange jogava uma observação sobre o assassino e media a reação imediata de Dexter. Ele falava sobre o método, sobre o nível de controle,
sobre como o açougueiro parecia sentir prazer em um tipo de ordem, e ficava observando se aquilo provocava algum tipo de reação no rosto do Dexter. É o tipo de técnica que um especialista em análise de comportamento usa o tempo todo. Ele provoca e observa. E se tem uma característica que eu percebo no Lundy, é que ele é um exímio observador. Ele só reage no momento certo, e essa característica valida ainda mais a nossa teoria. Mas é claro, estamos falando de Dexter, que era treinado desde criança para mascarar a sua reação, mas mesmo assim ele passava nesses testes por muito pouco. Quem assistiu Dexter Original Sin percebeu que no começo da vida adulta de Dexter, ele tinha muitas dificuldades em se misturar, e às vezes, mesmo após anos de treino, ele ainda tem dificuldade em emular emoções. Mas apenas o fato de Lundy continuar voltando, continuar puxando aquele assunto especificamente com ele, já diz muita coisa. Você não testa repetidamente alguém de quem não desconfia. A propósito, meu nome é Eduardo e é imprescindível que você deixe o seu like e inscreva-se no canal. A melhor parte do vídeo ainda não chegou, então vamos continuar. Outro ponto difícil de ignorar é que Lundy chega a comentar em mais de um momento que admira a forma como Dexter pensa, que enxerga nele uma capacidade analítica fora do comum. Lundy passou a vida estudando como esses indivíduos pensam. Ele sabia identificar quando alguém falava sobre um assassino de uma perspectiva profissional e quando alguém falava como um praticante, um verdadeiro assassino. E é por isso que a postura de Lundy ao longo de toda a investigação tem aquele tom estranho de quem está sempre um passo à frente, mas escolhe não verbalizar e nem dizer. Ele conduz a equipe numa direção, deixa os outros chegarem às próprias conclusões e guarda para si a parte mais perigosa e pertinente do raciocínio. Agora, um dos detalhes que eu vejo pouca gente comentando e que é um dos pontos-chave para entender essa teoria, que foi o que eu mencionei lá na introdução, está na relação de Lundy com Deborah Morgan. Só que eu não quero falar apenas o óbvio, aquilo que muita gente costuma dizer, que ele não investigou Dexter por amor a Deborah. Alguns dizem até porque ele decidiu proteger o irmão dela. O ponto aqui é mais complexo. Existem momentos em que Deborah tenta falar com Lundy sobre o açougueiro de Bay Harbor e ele parece desconversar, como se evitasse entrar fundo naquele assunto com ela. Assim, é dono de um barco, mas e se eu posso cruzar os nomes e... Gosta de sanduíche de pepino, Morgan? datas de quando as vítimas sumiram. O segredo é o cream cheese. Desapareçam. Você ouviu alguma coisa do que eu disse? Tem uma palavra. E se a gente parte da premissa de que Lundy sabia, ou pelo menos tinha uma suspeita muito bem fundamentada, de que Dexter poderia ser o verdadeiro açougueiro, essa postura começa a ter outro peso, porque falar disso com Deborah não seria apenas falar de um simples caso, mas tocar diretamente no irmão dela, na pessoa que ela mais confiava no mundo. E se Deborah percebesse que Lundy suspeitava de Dexter, a reação dela seria devastadora. Ela provavelmente surtaria, como já aconteceu em outros momentos futuros da série, quando a verdade sobre Dexter começou a se aproximar dela. Mas agora, os mais afoitos vão dizer que isso não faz nenhum sentido, até porque foi o próprio Lundy que escolheu Deborah para fazer parte desse caso. Só que é aí que a coisa fica ainda mais interessante. Talvez Lundy não quisesse que Deborah percebesse que ele tinha uma suspeita direta sobre Dexter, porque isso destruiria ela emocionalmente e colocaria o irmão dela no centro da investigação. Mas talvez ele quisesse que ela chegasse perto da verdade por conta própria. Lundy era um ótimo observador, como eu já disse, e ele sabia que Deborah era uma boa detetive. Então, ao colocá-la no caso, talvez ele não estivesse apenas usando a experiência dela com o Ice Truck Killer, como ele disse. Talvez ele também estivesse colocando Deborah no caminho das mesmas pistas que ele já tinha começado a enxergar. Presta atenção no tipo de comportamento que isso descreve. Isso não é um comportamento de alguém que não sabe de nada. É o comportamento de alguém que sabe demais e está cauteloso, pois sabe do estrago que isso causaria. Um homem que não desconfiasse de Dexter falaria do caso com Deborah sem nenhum problema. Ele cria distância justamente no único tema que deveria aproximar os dois. Mas tem outro detalhe importante. Lundy teve várias chances de ficar com Deborah, de assumir de vez aquela reação, de transformar aquilo em algo sério, mas ele sempre parecia recuar. Às vezes era frio demais, às vezes dizia que precisava voltar para sua vida,
para os casos e para o FBI. Só que isso não combina totalmente com o que a série mostrava, porque dava para perceber que ele estava realmente apaixonado por Deborah. Então por que ele tomava essas decisões? Talvez porque ficar com Deborah significasse também permanecer perto demais do Dexter. Significasse viver dentro de uma família onde ele talvez enxergasse uma verdade que não poderia provar. Ou pior, uma verdade que ele não queria destruir por agir na hora errada e da forma errada. Agora vamos falar da cena em que Masuka encontra diatomáceas, que são algas microscópicas encontradas nas pedras usadas para afundar os sacos com os corpos. Me recuso a acreditar que o Masuka sozinho é quem vai me derrubar. Essas algas ajudam a indicar o tipo de água e os poluentes presentes na marina. Então a investigação começa a afunilar o lugar onde o açougueiro poderia manter o barco. E é aí que eles chegam a algumas possibilidades, incluindo Coral Cove. Só que Coral Cove não é uma marina qualquer. Deborah menciona que ali era o lugar onde Harry mantinha o barco da família e que Dexter ainda usava aquela vaga. Coral Cove é onde meu pai deixava o barco da família. Esse endereço, entre todos os possíveis, inclui exatamente a marina onde a família Morgan mantinha um barco, a mesma vaga que Dexter continuava usando. A própria Deborah é quem entrega essa informação sem perceber o que estava dizendo. Quem estava conduzindo a equipe que seguia essa pista era justamente Lundy, que já tinha concluído que o assassino tinha ligação com a polícia. E Lundy vai justamente nessa marina. Eu nem preciso falar muito daquela cena do vagão, porque ela talvez seja um dos indícios mais fortes de que Lundy tinha alguma coisa muito específica a respeito de Dexter. Quando eles vão até a suposta cena do açougueiro de Bay Harbor, ele praticamente coloca Dexter dentro da cabeça do assassino e pergunta se, caso ele fosse açougueiro, usaria um lugar como aquele. Lundy parece estar testando Dexter novamente, quando ele começa a descrever o verdadeiro assassino como alguém limpo, organizado e compulsivo. Dá para sentir que aquelas palavras não estão sendo jogadas sem propósito. Agora, a cena de Anthony Rodrigo talvez seja uma das mais difíceis de ignorar dentro dessa teoria. Rodrigo era um criminoso que deveria ter sido condenado, mas acabou escapando porque o trabalho de sangue feito por Dexter foi considerado errado. Pouco tempo depois, ele desaparece e vira mais uma vítima do açougueiro de Bay Harbor. E é aí que Lundy chama Dexter para conversar. Um dos mais precisos especialistas forenses com quem tive o prazer de trabalhar fez um relatório de sangue que levou à soltura do Rodrigo. Eu me perguntei: como isso foi acontecer? Relatório desleixado. Lundy olha para Dexter e basicamente coloca diante dele uma coincidência muito conveniente. Um criminoso escapou da justiça por causa do trabalho de Dexter, e depois esse mesmo criminoso foi morto pelo açougueiro. E o mais estranho é que ele não acusa Dexter diretamente, mas como um especialista que ele é, Lundy testa, observa e espera a reação. Mas agora a gente precisa falar dos problemas dessa teoria, porque eu não vou simplesmente defender que Lundy sabia de tudo e ignorar as partes que tornam essa ideia complicada. Existem grandes problemas aqui. Por exemplo, se Lundy sabia mesmo que Dexter era o açougueiro de Bay Harbor, ele deixaria Doakes carregar essa culpa? Ele deixaria Doakes morrer sendo lembrado como o monstro que Dexter era? Ele não tentaria intervir de alguma forma? Não deixaria alguma pista? Não avisaria para alguém que a investigação estava indo para uma direção errada? Esse é um dos pontos mais difíceis de defender dentro dessa teoria, porque Lundy não era um policial qualquer, ele era um agente experiente, obcecado por serial killers, alguém que dedicou a vida inteira a caçar esse tipo de pessoa. Então, se ele realmente sabia, por que ele deixaria o caso acabar daquele jeito? E tem outro problema, se ele sabia de tudo isso, por que ele simplesmente foi embora de Miami depois que o caso foi fechado? Porque na prática foi isso que aconteceu. O caso do açougueiro foi encerrado, Doakes levou a culpa e Lundy simplesmente saiu. Então isso pode significar algumas coisas. Talvez ele tenha desistido porque não tinha prova, talvez ele tenha se retirado para pensar melhor, talvez ele tenha ficado na dúvida, porque uma coisa é suspeitar profundamente de alguém, outra coisa é conseguir provar isso. E talvez esse seja o ponto mais perigoso da teoria. Lundy podia enxergar Dexter, mas não podia alcançar o Dexter. E também temos o problema moral. Lundy aceitaria deixar um serial killer solto só porque esse serial killer parece matar outros criminosos? Isso combina com o perfil dele? Porque por mais que Dexter siga um código,
Para Land, ele ainda seria um assassino em série, e Land não era alguém ingênuo. Ele sabia que pessoas assim não simplesmente param. Então, se ele sabia mesmo, isso colocaria Land numa posição muito desconfortável, quase como se ele tivesse escolhido o silêncio. Outro problema é a própria Deborah, porque se Land desconfiava de Dexter, se ele realmente sabia que havia alguma coisa muito errada ali, por que ele se aproximaria tanto dela? Porque ele se envolveria justamente com a irmã do homem que ele suspeitava ser o açougueiro. Isso torna tudo mais delicado, porque ao mesmo tempo que a relação com Deborah pode explicar o silêncio dele, também pode ser usado contra a nossa teoria. Agora, o maior problema de todos é esse. A série nunca entrega uma confirmação direta. Ela planta sinais, cria momentos muito estranhos, coloca Land sempre olhando para Dexter de um jeito diferente, perguntas sem respostas, mas nunca faz Land dizer claramente que ele sabe. Então dá para defender essa teoria e eu acho que ela faz muito sentido, mas também não dá para fingir que ela tem alguns erros muito perceptíveis. Talvez Land soubesse, mas agora eu quero saber de você. Qual a sua teoria? Você acha que é tudo loucura ou tinha realmente um embasamento? Para onde você acha que a história deveria ter ido?